Olá! Agora nós vamos dar continuidade ao assunto estudado na última unidade, que nós começamos a falar sobre citações e eu mostrei para vocês os exemplos de como citar. Então, pensando lá nas regras de citações, para cada situação vocês tinham um modelo, certo? Pense que cada citação daquela é feita de alguma obra. Como que eu vou apresentar essa obra? Então, ela vai entrar onde? No capítulo de referências. Por que eu preciso fazer isso? Porque também é uma norma do trabalho científico. Então, se eu não fizer esse tipo de referência, eu posso receber sanções, eu posso ser rejeitada, eu posso invalidar a minha pesquisa. Então, isso tudo, esse crédito que a gente dá para quem escreveu a obra original, faz parte da ética e faz parte da norma da pesquisa científica. Então, as referências dos materiais utilizados na pesquisa científica, de acordo com as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é essa norma que nós vamos utilizar nesse curso, eles têm várias maneiras. Então, assim, eu tenho vários tipos de obras, eu não posso colocar tudo num pacote só, um livro, um artigo, uma entrevista, como se fosse da mesma forma para fazer citação. A maioria é bem parecida, mas eles têm alguns detalhes que vocês precisam observar. Então, eu tenho aqui o primeiro, fazer a citação de livros. Então, você vai começar com o sobrenome, o último nome do autor, o prenome. Você tanto pode escrever por extenso esse prenome, como pode colocar abreviado. Depois, em seguida, o título, ele precisa ser em negrito, a edição da obra, o local, que é a cidade, exemplo, São Paulo, : a editora em que foi publicada e o ano de publicação. Pode ser diferente, professora? Não, tem que seguir a regra, é a ABNT. Autor do capítulo diferente do autor do livro. Como assim? Eu tenho alguns livros que são organizados por um autor e várias pessoas publicam artigos dentro desse livro. Então, o próprio autor do livro, ele pode ter ali o seu artigo. Então, ele próprio é o autor. Porém, vários autores. Então, eu posso ter um colega aqui, ele organizou um livro e eu, como autora de um artigo, meu artigo está no livro dele. Como que eu faço para citar? Porque eu não li o livro inteiro, eu não fiz a referência, eu não fiz o trabalho daquele livro todo. Foi só daquele artigo, do capítulo 3 desse determinado autor. Então, eu vou usar o quê? O sobrenome de quem? Do autor do capítulo. Mesmo esquema. Daí aqui o título do capítulo, primeiro. Aí eu uso a expressão in, : aí eu entro aqui o sobrenome, prenome e o autor da obra. Então, é primeiro o do artigo e depois vocês vêm aqui para o autor da obra. E daí segue título do quê? Do livro. Edição, local, editora. E sempre assim, tá, gente? Ó, tem aqui o ponto final da edição. O local, não precisa escrever a palavra local. Vai direto aqui escrito São Paulo. : Aí a editora tem que ser exatamente neste formato, tá? Quando o autor do capítulo é igual ao autor do livro. Então, eu organizei um livro agora, eu escrevi um artigo no meu livro. E como que é feita essa referência? Pode pôr só como do livro? Não. Aí você vai fazer aqui. O autor do capítulo igual ao autor do livro, sobrenome de quem? Do autor do capítulo, como ali acima, título do capítulo, autor da obra, e depois aqui, título do livro. Então, eu não preciso escrever duas vezes o mesmo nome, ok? Do autor. A edição continua, o local, a editora e o ano de publicação. A publicação em meio eletrônico. É muito comum. A maioria dos alunos universitários, é difícil aquele que não tem esse acesso à internet e não faz esse tipo de busca. Então, você vai lá, procurou, lembrando que vai trabalhar com esse tipo de material que estão no meio eletrônico, procure a procedência. Também não é porque está lá que ele é de qualidade, que você pode confiar. Dependendo do material, lembra do peso da obra, peso do autor? Então, precisa ser material com procedência de boa qualidade.
Então, como que eu vou fazer esse tipo de referência? Então, para obras consultadas online, são essenciais informações sobre o endereço eletrônico, apresentando entre brackets. Então, vocês têm aqui. Precedido da expressão, abre aspas, disponível em, fecha aspas. A data do acesso ao documento precedida da expressão, acesso em, deve conter o dia, o mês abreviado e o ano, neste modelo aqui. Por que tem que pôr a data? Porque esse material pode sair do meio eletrônico. E aí, como é que você vai provar? Então, você teve aqui os dados de que essa obra de onde essa obra foi retirada. Como que isso vai ficar? Olha só, o sobrenome, maiúsculo também, o nome, o título do que você trabalhou, às vezes tem subtítulo, o local, a editora, o ano, e fica assim, disponível em, usa o termo, tá? Disponível em, 2 pontos, abriu aqui, que link que foi? E o acesso em. Então, ele precisa ficar nesse formato. Dicionários e enciclopédias. Então, nós temos também sobrenome, prenome, título, isso aqui é bem mais simples, então vocês seguem praticamente a regra geral. Artigo de jornal. Nós temos aqui um sobrenome também, prenome, título, o subtítulo do artigo, caso tenha. Título do jornal, local, dia, mês e ano. Nem preciso explicar porque que de jornal nós precisamos, né, também colocar isso. E verificar exatamente esses dados. Então, título do caderno, seção ou suplemento, página inicial e final. Então, todos esses detalhes são extremamente importantes também para que se possa localizar a sua obra. As monografias, dissertações e teses. Então, vocês estão escrevendo, desenvolvendo o TCC de vocês. Então, vocês vão ler também monografias de outros alunos, para vocês terem ideia de como vão fazer isso. E é muito importante ver o que os pesquisadores já têm feito nas outras universidades. E aí, pode fazer isso? É legal? Sim, pode e deve. Então, nós temos aqui como citar. Então, no caso, o sobrenome, o prenome, o título, vai seguindo a mesma regra. A diferença é que vai entrar aqui, total de folhas, porque as pesquisas têm um número ali de folhas que você precisa identificar. O tipo de trabalho, se ele é uma monografia, grau e área. É uma monografia para curso superior da área, no caso do curso de pedagogia. Instituição, local, ano de defesa. Então, para o Instituto Kleber Leite, o local e o ano da defesa de vocês. Programa de TV e rádio. Então, nós vamos ter que ter o tema, o nome do programa, cidade, nome da TV ou rádio, data da apresentação do programa, programa de TV ou rádio. Isso tudo tem que ser incluído também para esse tipo de referência, caso você precise usar esses tópicos no seu trabalho. A entrevista, você vai colocar o quê? O entrevistado, local de publicação, editora, data. É assim, é para uma entrevista que foi publicada, que você conseguiu essa publicação. Não é para qualquer tipo de entrevista. Então, eu vou entrevistar a minha professora da disciplina tal. Não vai entrar esse tipo de referência. E ela nem entra aqui como obra. Vocês vão ter na pesquisa de vocês outros meios para mostrar esse tipo de material, para não confundir com as entrevistas que vocês podem fazer no trabalho. E o site institucional. Então, vocês vão ter aqui instituição, o título disponível em. E aí vocês já sabem fazer agora a referência de obras em meio eletrônico. Artigo de periódico. Sobrenome, o prenome, o título também. A diferença que entra agora aqui. Título do periódico, local, volume, fascículo, página inicial e final, mês e ano. Ok? As constituições também tem um formato especial para ser feita a referência. Está aqui. País, estado ou município, Constituição, data de promulgação, título, local, editor, ano de publicação e número de páginas ou volumes. Leis e decretos. Segue também.
A diferença que entra sempre aqui, olha, o número, a data, depois aqui a ementa, dados da publicação que publicou a lei ou decreto. Vamos dar início à nossa aula sobre elementos textuais, como deve ser o corpo do trabalho científico. Então, até o momento, nós temos estudado o porquê do trabalho científico, tema, viabilidade, problemas de pesquisa, tudo que você deve fazer para ir desenvolvendo a sua monografia, o seu TCC. E, para isso, não é só eu fazer a citação, conforme nós vimos na aula passada. Eu preciso também saber escrever esse texto. Como é que eu vou escrever? Então, nós temos aqui, para complementar esses estudos, nós temos agora os elementos textuais que compõem a parte escrita dessa pesquisa. E aí, como que nós vamos fazer isso? Nós temos que ter a clareza das partes do trabalho. Então, eu tenho aqui a introdução, o desenvolvimento e conclusão. Esses itens também nós já discutimos, já foi apresentado para vocês como funciona. O uso da linguagem científica. Então, como que eu vou fazer esse trabalho? Eu tenho aqui que eu preciso ter em mente qual que é o meu público-alvo. O meu público-alvo sempre vai ser o direcionamento do tipo de escrita que eu vou utilizar. Então, no caso da pesquisa científica, quais são os nossos públicos? Nós temos o público interno, que é a comunidade técnica, acadêmicas e científicas, e o público externo, que são os leigos, que podem ter interesse, mas não dominam a área científica. Lembra de divulgação e difusão? Se encaixa aqui, porque toda pesquisa ela não pode ficar engavetada. Ela tem a sua função social e ela tem que ser divulgada. Então, nós temos algumas características desse público, nós precisamos observar algumas características. A impessoalidade, sempre redigido em terceira pessoa, evitando expressões minha pesquisa, o eu acho, eu prefiro. Por que que não pode? Voltamos lá para a primeira aula, conhecimento do senso comum. Lá tinha toda aquela subjetividade, tinha toda aquele envolvimento da pessoa com o seu objeto ali. Por quê? Era a pessoa, eu faço assim, porque é assim, porque eu acredito que foi me passado para mim. Aqui não. Nós temos que sair dessa relação de intimidade com o texto, partir para a terceira pessoa, mesmo que eu esteja falando de mim na pesquisa, a pesquisadora, que seja eu vou usar em terceira pessoa e vou evitar esse tipo de intimidade para não cair no descrédito da minha pesquisa. A objetividade, essa linguagem pessoal e objetiva afasta do campo científico pontos de vista pessoais que deixem transparecer impressões subjetivas, não fundadas, sobre dados concretos. É lá do senso comum, como nós já falamos. A modéstia e cortesia. Só é uma questão de estilo aí do pesquisador, de ter o cuidado que, por mais que ele tenha consciência que a pesquisa dele é realmente boa, e nós sabemos quando fazemos alguma coisa que é realmente bom, eu não posso ficar ali me gabando, levantando essa pesquisa. A pesquisa que realmente é boa, ela vai se destacar pela qualidade dela. A própria estilo de linguagem, o conteúdo dela, os resultados dela apresentados vão elevar e dar o destaque merecido ao autor. As características da linguagem científica. Ela é informativa e técnica, racional, firmadas em dados concretos, a partir dos quais analisa, compara, sintetiza, argumenta, induz ou deduz e conclui. Ela é testada. Tudo que nós temos na pesquisa científica precisa ser verificado. Então, é essa linguagem que nós vamos trabalhar. A informativa que vocês já viram e a técnica de acordo com cada área ou assunto abordado. A clareza, que é a característica primordial. A linguagem científica é acadêmica e didática. Seu objetivo é comunicar conhecimentos e informações com precisão e objetividade. Se eu não fizer dessa forma, o meu texto vai ser confuso, ele pode trazer ambiguidade. Então, eu preciso trabalhar com a clareza, porque outros autores vão ler a minha pesquisa. Alunos, estudantes vão ler a minha pesquisa. Então, aquilo que eu estou descrevendo, que eu estou colocando em registro, tem que ser com uma linguagem que as pessoas possam realmente entender. E linguagem adequada.
a linguagem formal, trabalhando o padrão da língua portuguesa, seguindo corretamente os padrões e seguindo as normas técnicas de pesquisa científica. O uso do vocabulário comum. Eles existem, sim, na pesquisa, porque, como eu estava falando, ela tem que ter clareza, ela tem que ser simples. Então, eu preciso explicar a minha pesquisa de forma simples, porém, não significa que eu vou usar linguagem informal e também no caso da linguagem científica, os símbolos utilizados, eles vão aparecer aqui. Então, eu tenho que saber escolher qual vocabulário adequado. Eu tenho aqui, a questão é que alguns símbolos representam mais de um significado. Ou seja, antes de definir o vocabulário que eu vou trabalhar, o repertório que eu vou trabalhar na minha pesquisa, eu tenho que identificar, nessa pesquisa, o vocabulário X significa isso. Porque às vezes, em outros contextos, ele pode significar outra coisa. Nesse caso, né, a linguagem científica deve ser clara e muito bem selecionada, evitando a ambiguidade. O que é ambiguidade? É confusão de ideias. O uso do vocabulário técnico. Então, cada ciência possui uma terminologia específica que acompanha o seu desenvolvimento e evolução. E dessa maneira, o vocabulário também se enriquece e se aperfeiçoa com os resultados científicos. À medida que a ciência avança, o vocabulário avança junto. A linguagem, ela vai sempre, tanto no nosso cotidiano quanto na ciência, ela também vai mudando. Novos símbolos, novos termos vão aparecer. Por quê? Porque a evolução tecnológica, ela está muito rápida e a linguagem vai acompanhar isso tudo. As características de fraseologia. O que é isso? Então, elas precisam ser simples, as nossas frases. E cada uma delas deve conter apenas uma ideia, mas que a envolva completamente. Como eu já citei antes, os períodos longos, eles podem trazer confusão. Por quê? Ele vai fazer com que o leitor se perca no meio daquele assunto todo. Então, é nisso que entra a questão da frase ser simples. E cada uma delas, somente uma ideia. Porque se eu tenho um parágrafo longo, com períodos longos e com mais de um assunto desenvolvido, pensa na situação do leitor para entender a sua ideia. Ela vai perder a clareza, o seu texto vai ficar pesado e cansativo. Então, o resultado vai ser o fracasso, possivelmente. Então, é bem mais harmonioso escolher orações curtas, que vai facilitar o entendimento do leitor. As abreviaturas e siglas, que vocês têm uma lista que está tanto nos slides e vocês também podem encontrar no guia didático, que são muito comuns na linguagem acadêmica e os significados de cada uma delas. Estão aqui, que eu espero que vocês utilizem nas pesquisas de vocês. E nós vamos falar agora da importância da pesquisa nos cursos de graduação e pós-graduação e a iniciação científica. Então, ao longo da disciplina, nós estudamos o tempo todo a pesquisa científica, o que ela é, para que ela serve e quais os tipos de pesquisa que vocês podem desenvolver. Então, pensando agora aqui em cursos de graduação, o que nós temos aqui? A pesquisa científica, ela tem um papel imprescindível para a formação do profissional. Não queremos formar profissionais passivos, sem posicionamento crítico numa sociedade que exige de nós esse aprimoramento, porque daí eu vou cair lá no senso comum, certo? O nosso objetivo aqui dentro da faculdade é preparar você para que possa produzir e desenvolver pesquisa com um olhar crítico sobre a sua realidade, de forma que o seu trabalho seja uma contribuição para a sociedade em que você vive. Ok? Então, quando eu falo que é com um olhar crítico, com posicionamento, porque você participa dessa transformação. Não é simplesmente algo mecânico que você vai assimilando sem poder ter qualquer tipo de participação. Então, os cursos superiores precisam se ajustar para garantirem a relação entre a teoria e a prática. Porque eu não posso também só trabalhar teoria, eu preciso mostrar para você, não somente eu, mas toda a universidade, no caso, o que você vai fazer? Você vai pegar essa teoria e aí, como que eu vou trabalhar com ela na prática?
Se eu quero o desenvolvimento de pesquisa, eu quero ainda então o quê? Que você trabalhe a teoria e a prática. Então ela precisa ser articulada, ok? Esse processo de aprendizagem precisa estar articulado com a produção de conhecimentos. A pesquisa científica nos cursos de graduação e pós-graduação focam em incentivar a produção do conhecimento atualizada e significativa para fundamentar as atividades que irão contribuir para o desenvolvimento humano e pessoal. Por isso que é a questão da formação profissional. Quando você sai da faculdade, você vai ter que fazer o quê? Olha só, contribuir para o desenvolvimento humano e pessoal, a sua formação. Os cursos superiores são oferecidos em duas modalidades. Então, nós temos aqui o stricto sensu e o lato sensu. O lato sensu, ele é uma modalidade de pós-graduação conhecida como especialização. Normalmente ele dura 1 ano e meio e nós temos milhares de cursos de especialização oferecidos em milhares de faculdades, ok? O aluno, ele vai se tornar especialista em uma determinada área profissional. Por exemplo, eu fiz a graduação minha foi em letras. Quando eu terminei minha faculdade de letras, eu fiz uma especialização em língua inglesa, porque eu queria ficar especialista nesta área. Então é um tipo de pós-graduação, só que ele é o lato, ok? Aí o aluno já no stricto sensu, nós temos o mestrado e o doutorado. Então, assim, a graduação que eu fiz como exemplo é letras. O meu lato sensu foi uma especialização em língua inglesa. E aqui, a pós-graduação também, stricto sensu, foi quando eu fiz o mestrado em linguística aplicada. Então, é um exemplo, ok? Eles focam o quê? Em formar profissionais de muitas diferentes áreas para que se aprofundem nos novos conhecimentos e a produção deles. É a contribuição para a função social do ensino superior. E eu gosto muito de quando falamos sobre função social do ensino superior, porque hoje em dia nós não precisamos formar simplesmente pessoas para adquirirem diplomas para dizer que têm um curso superior. Nós formamos pessoas para atuarem na sociedade, mostrando o quê? Com aquele aprendizado que vem aqui dessa faculdade e de outras faculdades. Então, a função social é isso, é você trabalhar em prol da ciência, ou se não seja, se não for um caminho acadêmico que você queira seguir depois da faculdade. Tudo que você faz como profissional, ele tem que ter essa função, você tem que agregar algo no mercado de trabalho. A iniciação científica, ela é uma modalidade mais comum nos cursos de graduação e ela vem geralmente para os iniciantes na pesquisa. No âmbito da educação, vemos a atividade de iniciação científica voltada para a formação de dos educadores. Todo educador tem que ter uma atividade de pesquisa sobre o risco de tratar da transmissão, apropriação de conhecimentos de forma acrítica e reprodutora. Porque o que está falando aí? Se o meu aluno, se você não está acostumado a trabalhar com pesquisa, o que é essa forma crítica e reprodutora? Eu simplesmente vou repassar os conhecimentos sem fazer parte deles. Eu não quero simplesmente ser um robô que recebo informação e não consigo reproduzir, ou vou reproduzir isso da forma como a faculdade me passou, mas sem o meu posicionamento e sem o meu talento ali para as transformações. Então é isso que se espera da educação, do curso superior, que você saia daqui em condições não só de reproduzir como um robô tudo aquilo que você ouviu, mas que o seu conhecimento daqui te dê condições para que você possa produzir no mercado de trabalho e até mesmo na comunidade acadêmica. Para o trabalho de conclusão de curso, a monografia é a mais comum para os pesquisadores. Nós já falamos também sobre monografia. O detalhe, o diferencial agora é que mono significa único, porque eu só trato de um assunto na monografia e a grafia é a escrita. Então, isso quer dizer que o pesquisador vai escrever somente sobre um tema no trabalho de conclusão de curso. O trabalho científico
Tem um destaque especial, pois abre caminhos para novas descobertas, tanto pelos conteúdos abordados, quanto pelas formas que são apresentados. Tanto o pesquisador experiente quanto o pesquisador iniciante precisam estar sempre atentos, refletindo sobre a função social das suas pesquisas durante o processo de produção. Então, para que serve a sua pesquisa? E o que justifica a sua pesquisa, o seu trabalho? A metodologia científica não faz sentido se não incentivar um posicionamento que contemple oportunidades de ação, reflexão e ação, de uma forma crítica, que proporcione dessa maneira a transformação da sociedade. Que é isso, a universidade precisa lançar pessoas que vão influenciar positivamente na transformação do nosso mundo. A sugestão que nós temos de leitura agora, vocês podem acessar esse periódico para poder conseguir um conhecimento a mais, uma curiosidade, ok? Nós estamos terminando o nosso curso, eu agradeço a atenção de vocês, peço que participem aí das leituras, façam um estudo para poderem participar dos fóruns e finalizar com a prova final. Obrigada.